Lance, meu amigo, meu irmão, a casa é sua. Toma conta de mim, aí quando eu escorrego, a culpa é dele. Boa noite, boa a todas, todos. Boa noite. É uma alegria grande, um carinho imenso retornar aqui. E ao entrar aqui vendo e ouvindo as pessoas conversando alegremente, nesse retorno de trabalho, não é hoje, mas já retornou há uma semana, né? E vai prosseguir luminosamente ao longo deste ano e de muitos outros. E nós vamos criando um ambiente nessas repetições de convivência que constrói dentro de nós uma familiaridade muito especial. Porque todos nós temos uma constelação de pessoas, não um termo moderninho, mas eu vou usá-lo aqui agora, apenas para dizer que nós temos um campo de ligação interpessoal de várias qualidades ou de especificidades, porque temos vínculos consanguíneos, mas a consanguinidade ela coloca um vínculo tão forte entre nós que às vezes a gente tem a impressão que é consanguíneo com o cachorro da gente, que tanta gente gosta, ou dos furtivos gatos, né? A gente tem isso. Eu me lembro de um amigo que a relação dele com o papagaio dele era algo excepcional. Ele ensinou o papagaio, claro, que nas limitações do papagaio, evidentemente, a cantar uma parte, aquela introdução do hino nacional brasileiro, ele, papagaio você fazia, chamava, começava e ele continuava. Ou seja, e quando o papagaio foi embora, depois de não sei quantos anos, mais de 10 anos, ele ainda, diz ele, nossa, ele deu um último suspiro na minha mão, ainda olhou assim para mim a despedir. Um papagaio, né? Mas era o papagaio dele, né? Então nós construímos vínculos de todas as maneiras. Pessoas com várias possibilidades. A gente está dentro de um ônibus, por exemplo, podemos construir vínculo com as pessoas. Vindo uma vez de São Mateus, do bairro São Mateus, aqui no centro da cidade, eu sentei ao lado de uma senhora. Eu fiquei na cadeira do corredor e ela estava na cadeira do lado da janela. Ela virou-se à direita dela, olhando para mim de alto a baixo. Sim. Bom, continuei quietinho. Pela segunda vez, tem? Achou bonito? Não. Vamos ver o final da história. Aí na segunda vez ela olha de novo, de alto a baixo, e eu quietinho. Né? Não vou ficar implicando por causa disso. Quer olhar, se não estiver ofendendo, não estiver precisando de ajuda, deixa eu olhar. Né? Eu costumo falar para os meus amigos que depois de um certo tempo de experiência, não de idade, experiência na vida, a gente já vai relaxando. Quando jovem a gente não deixava um fio ficar fora do cabelo, ficar fora, né? Você já não tem cabelo, já se pentear peitoso. Eu vejo meu filho caçula, ele tem 16 anos, caçula. Aí vai lá, pega uma camisa na gaveta, a primeira que ele pegar, que ele sai. Minha esposa fala, mas essa camisa está totalmente amassada. Mas é assim mesmo que estava lá. E quer sair, aí não vai, tem que passar e tal, não vai, acaba saindo amassado. Então a gente volta a alguns aspectos. E ela me olhando. Aí até que ela resolveu tomar uma atitude. Ela, uma senhora bem apessoada, ela estava com uma blusa bonita, um tecido que lembra um voal, assim, mas mais encorpado, não sei o nome de ver. Mas com uma estampa bonita, uma calça de parecer preta de tergal, assim, bem acabada, uma bolsa recolhida à esquerda dela, um penteado mais armado,
com aquela cor de cinza azulada que minha avó usava, isso eu acho bonito. Mas você reparou? Posso falar uma bobagem? Diz. Ela que te olhou e o senhor que reparou? Desguelha, né? Desguelha. Mas na verdade, eu reparei porque ela virou para mim e falou assim: o senhor está vendo que eu estou olhando muito para o senhor, né? Exatamente. É porque você está olhando. E você sabe por que eu estou olhando para o senhor? Eu falei: não, senhora. Mas a senhora está precisando de alguma coisa? Eu estou conferindo se o senhor não é o homem que tentou me assaltar outro dia aqui em Salvador. E o senhor parece muito com ele. Eu falei para ela assim: confere mais um pouco. Não sou eu o assaltante. Eu não assaltei ninguém na vida, nunca vivi essa experiência. Porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Aí entra nas considerações de existência, né? Aquelas considerações que a gente fala e tal. Mas todos nós ficamos nos sobressaltos, né, da nossa convivência dentro do dia a dia. E a gente tem enfrentado assim, muitos desafios na convivência. Quando eu digo que a gente abre um leque de muitas convivências, porque sempre será melhor para todos nós, em qualquer circunstância, termos muitas pessoas em nossa convivência. Quando a gente encontra o trabalho do Projeto Sol, é uma família maravilhosa de amigos. Não precisa ter consanguinidade para isso. O coração não ama pelo sangue, ama pelo coração. O coração encontra com o coração. Eu me lembro de um rapaz, vou contar uma opção de casa aqui hoje, tá, pessoal? Pode atender o telefone e não precisa falar. Na bolsa. Problema não. É da vida moderna isso. Tem sinal, não tem sinal. Às vezes a gente quer que ele funcione e não tem sinal. Né? Aí quando não quer que funcione, ele está tocando. Isso é normal. Mas, uma vez, falando de convivência, uma outra experiência de convivência, essa já diferente, mas vou falar de mais outras, se Deus permitir. Eu estava com o meu filho mais velho no Corcovado, lá no Rio de Janeiro. Pessoal, foi um mês de março, daqueles assim que eu não sei se era El Ninho, Laninha, El Chapo, não sei o que tinha lá, de tanto calor que estava fazendo no Rio de Janeiro. Não sei quem estava mandando naquele calor lá não, que estava assim, de derreter. E é um lugar internacional, tem turista à vontade, né? uma coisa assim, de muita gente, cada um com um jeito diferente de ser, de falar, uns de cara feia, amarrada, não cumprimentava ninguém. Eu queria conversar com todo mundo, aí contei com um rapaz, estava com um grupo de alemães, e ele era um técnico em eletricidade, lá trabalhava lá na Alemanha. E nós trocamos algumas palavras, assim, aquela coisa assim, tímida, não sabe direito o que está falando, está acertando em inglês mais ou menos, uma coisa misturada, assim, meio de sovaco, mas funciona. Você vai falando e a pessoa entende. Cheguei no final dele, a conversa, e falei para ele assim: por que a gente precisa de tanto idioma para tentar se falar? E por que não tem um idioma só? A gente sabe que tem um idioma internacional muito bem sucedido, que é maravilhoso, está aí aberto, que está sendo aberta várias turmas de Esperanto online. Eu sou um estudante do Esperanto e por ele a gente tem experiência de conhecer mais pessoas e mais pessoas, que é uma coisa maravilhosa. Mas quando eu fiz esse comentário com esse rapaz alemão, eu já não me lembro mais o nome dele, ele começou a chorar. Porque as experiências das culturas são diferentes. É verdade, o brasileiro ele gosta de pegar, ele gosta de abraçar, ele gosta de falar perto, ele gosta disso. Os outros povos é diferente. Não é que errado é ruim, é diferente.
é uma outra maneira de fazer a mesma coisa que a gente gosta de fazer. Só que preferimos o calor humano. Deveria ser o contrário, porque no calor aqui a gente ia querer distância. Nossa, quanto a gente quer pegar o calorão, né? E o pessoal lá do frio, do norte, ia querer mais perto para poder ficar quentinho todo mundo junto. Mas não, o frio fica distante. Frio. E os acalorados ficam cada vez mais próximos. Então nós vamos criando identidade, vamos deixando vínculos e vamos deixando compreensão de vida por onde nós passamos. Porque mais do que viver de técnica, é a técnica de viver. Nós encontramos progressos maravilhosos na humanidade. Basta procurarmos. Quem poderia pensar que em 50 anos atrás nós teríamos microcirurgia? Ou cirurgia fazendo abordagem no campo neurológico, que é uma área difícil de uma abordagem cirúrgica. Ou mesmo a cirurgia que é feita num feto, ainda no ventre da sua mãe. Quantas outras coisas a gente não encontra na dimensão da sociedade mundial, que para nós é tecnologia lá para eles, para nós ainda não existe, mas a gente aqui tem tecnologias que eles não têm. Quem faz um arroz com feijão como nós? Essa tecnologia é nossa, gente. E o nosso café? Hein? Né? Não, é nossa. Nossa tecnologia. Vamos olhando um sem número de coisas que nós vamos resgatando. Meus pais, eles viveram em fazenda, porque isso veio do meu avô, por parte da minha mãe. Então, a alimentação em casa era fruto do trabalho na terra. A gente tinha que plantar o feijão, tinha que plantar o milho junto com o feijão e a abóbora. Os três crescem juntos no mesmo lugar. E você colhe em tempos diferentes. Você faz a horta. Aí as crianças tinham que saber a diferença do pé de cenoura e do pé de salsa. Se fosse pegar e não aprendesse, pegava um trocado pelo outro, levava a cenoura e deixava a salsa, porque é bem parecido, isso daí tudo caía da tarde, filho da mãe falava, lá, pega lá, menino. Aí trocava tudo. Então são aprendizados que vão nos formando o entendimento, porque às vezes para se fazer uma gostosa paçoca, há muito tempo não como paçoca. Isso é coisas da memória que vai abrir, que a gente vai conversando assim. Tinha que bater no pilão o amendoim. Depois você colhia aquilo, você fazia um fubá queimado, misturava com açúcar, chegava no ponto e comia para tomar com café. Que maravilha! Porque todo o processo não era só um processo feito, era amado, era pensado, era com o desejo de fazer, que você lembrava de alguém que dizia assim, essa pessoa quando comer ela vai amar isso. São esses vínculos que nós vamos construindo em naturezas as mais diversas. E a sociedade continua avançando. Ela continua abrindo espaços cada vez maiores. Hoje, nós podemos conversar com qualquer pessoa do planeta a qualquer momento. Não, vai. Eu tenho um amigo que mora na Austrália. Ele tem vindo muito pouco ao Brasil. A última vez eu conversei com ele, ele começou a misturar um monte de palavras em inglês no meio do português. Ele falou, meu filho, você saiu daqui marmanjo. Já está esquecendo o português? E ele vive uma situação interessante, porque ele é brasileiro, casou-se com uma venezuelana e a filha deles é australiana. Eu falei, essa menina é privilegiada, que vai aprender o português, o espanhol e... três línguas, mas os pais têm que ensinar, né? E se eles estão esquecendo tudo, ficando só com o inglês, ele não vai ter jeito, né? Ou seja, eu ainda falo com ele, olha, muito bonitinho, deve estar com 4, 5 anos agora. Grandão, sujeito grandão. Então, veja bem, abriu o campo. E o indivíduo muitas vezes tem que saber conviver,
tem que saber conversar diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Um amigo uma vez me convidou. O povo sabe, não é muito comum eu estar contando essas coisas pessoais, não. Ele sabe disso. Eu raramente uso o microfone para falar isso. Mas é um contexto. Como eu não posso ficar falando dos outros, então eu vou falar de histórias que eu participei. Sem deixar de observar com alegria e destaque que eu não sou nada. Sou apenas um ser humano em aprendizado, como qualquer pessoa nesse planeta. Mas eu fui levado por um amigo para encontrar com outros amigos, numa cidade próxima aqui de Juiz de Fora. E era época de carnaval, mas ninguém queria o carnaval, o pessoal queria ir para a fazenda, e lá, chegando lá, eu falei para ele: você levou as coisas para todo mundo? Não, tudo tem lá, pode deixar que tem tudo lá. Eu falei assim: então, tô indo, né? Vamos embora. Olha, cheio de gente, balançando, aquela confusão toda. A gente chegou lá na fazenda, uma região muito alta, fazenda muito bonita, muito bonita, muito bonita. E eu falei para ele: e as coisas de comer? Ah, estamos lá na cozinha. Fui lá, só tinha fandango. Fandango é um produto industrial feito com farinha, que tem aquele amarelo que serve até para pintar paredes, se deixar. Isopor. É um isopor. Eu falei: e o que mais? Só fandango. Eu falei: mas não preocupa não, vem ficar aqui com a gente está conversando e bebendo umas. Eu nunca usei álcool na vida. Ih, você não sabe o que é. Eu comecei que eu ia falar. Do jeito que bilhões de pessoas consomem, porque é muito bom. Agora, se eu cheirar um copinho de álcool, eu estou caindo para trás. Não tem sensibilidade nenhuma. E apesar de ter sido criado na minha família, todo mundo usava normalmente, sem nenhum problema. Cigarro também, todo mundo fumou, mas eu não sei porquê, eu fiquei diferente. Aí, eu, meu irmão, minhas primas, a gente não. Enfim, aí, mas você vai, né? Eu falei: quem bebeu o quê? Refrigerante, suco? Não, tem uma pinga, aí mostrou um galão de 5 litros de pinga. E muitas vezes latinha de cerveja. Eu falei: poxa, que situação é essa, né? Eu tinha levado um livro, na época eu estava na faculdade de psicologia, eu levei um livro mais leve, assim, só para, no caso, desse tédio, eu pegava a leitura lá. E nada, o livro não fez passar fome, a fome aumentou, tinha água, mas tinha era cachaça, cerveja, isso não ia matar minha fome. E fandango, que eu não estava aguentando mais com aquele negócio. Nossa, que situação de vida, né? Aí eu falei: sabe uma coisa? Ele falou: você está aborrecido comigo? Não, meu amigo, por favor, está tudo ótimo. Mas você está com a cara tão triste. Não, estou quietinho, estou rezando. Tá? Aí eu levantei e fui lá para a estrada. Fui para a estrada, comecei a andar para lá, andar para cá, gastar, fazer buraco no chão da estrada, para lá e para cá, e não consegui nada. Aí tinha uma árvore interessante, assim, muito bonita, e tinham colocado junto a uma cerca de bambu um banquinho, um típico também de Minas, né, com aquela tábua apoiada. Eu cansei, sentei ali, né? Deixa eu esperar acabar de passar o tempo aqui, era bem próximo à casa onde eu estava, e vai. Aí fiquei olhando, aí uma senhora chegou perto de mim, que era da casa, que vi que eu estava sentado de frente da casa dela. Ah, boa noite. Ah, o senhor, não, me apresentei, Wanderson e tal, a senhora falou o nome dela. Aí, não, eu vim com o rapaz que mora aqui, a família dele, etc, a gente é amigo. Ah, então tá, aí começando a conversar. Daqui a pouco chegou o esposo, e a conversa ficou boa, começou a gente falando coisa de roça, do interior, da vida, etc. Chegou a filha dela, então a roda de conversa foi melhorando, a gente conversando. A certa altura, ela veio e falou assim: vou pedir licença ao senhor para a gente sair, para encerrar a nossa conversa, porque está na hora da nossa janta. O senhor aceita jantar com a gente? Aí, sabe o que é? É frango com quiabo. Eu falei assim: adoro frango com quiabo. Aí eu fui lá, né? E
comi educadamente o frango com quiabo. É uma estratégia que a gente faz para a pessoa poder oferecer mais um pouco, né? Botar muito, nossa, esse cara come demais, né? Aí você bota um pouco menos, assim, educadamente. Você não gostou, não gostou? Claro que eu gostei muito, não. Então, põe mais. Ele dobrou o prato. Maravilha, maravilha. Aí eu fui para casa, quando eu cheguei lá, ele falou: o que houve? Você está sorrindo? Eu falei: não. Eu vi uma estrela bonita no céu, eu acho que eu ia melhorar. Aí depois, no dia seguinte, a gente foi embora e ficou tudo bem. Mas o que proporciona isso? É a nossa abertura à convivência. É a nossa possibilidade de estarmos uns com os outros sempre. Não ter medo das pessoas. Aí alguém diz assim: poxa, Guanço, mas as pessoas estão assim, tão violentas. É verdade, tem todas não. Muitas. Todas não. Veja bem, quais os problemas que permanecem na história da humanidade? Quem quiser dar uma lidinha na Ilíada e na Odisseia de Homero, vai encontrar lá uma questão de guerra, intriga, perseguição, por aí afora. É diferente do que aparece nas novelas? Não. Se você pegar os dramas ou as comédias de Shakespeare, William Shakespeare, vai ver que muito do que passa nas novelas vem dessas histórias, vem de Cervantes e por aí afora. Nós vamos ver muitos dos trabalhos dos cinemas em que muita estrutura de pensamento nasce dos filósofos pós-Immanuel Kant e que abordam temas que são da pesquisa humana de todos os tempos. Qual é a realidade do homem? Em que condição que nós nos existimos? O que vai ser de nós? De onde a gente vem? Para onde que a gente vai? O que a gente é? Essas questões elas são tratadas ao longo do pensamento humano em todas as latitudes, ao longo dos séculos. Hoje nós temos na cultura humana os arranha-céus, os edifícios altos. Mas no passado, de 2000 anos atrás, eram as pirâmides. Pirâmides não são somente aquelas lá do Vale de José. Ali tem mais de 80 pirâmides erguidas. Nem aquelas que estão no Sudão, ao norte, ou mesmo as pirâmides aqui do Peru, já porque construídas por tijolo, as chuvas próprias da região, ali dos Andes, já derreteram grande parte delas. Mas pela estrutura da base que não foi destruída, você tem o ângulo e você consegue encontrar o ponto de altura e saber com isso qual é a geometria, as medidas geométricas daquela pirâmide, que não é uma, são várias, que está em toda a costa Inca ali, onde os Incas existiram, e ainda tem seus descendentes, que não é diferente daquelas encontradas na América Central. Sim, é uma cidade maravilhosa. Só que nós encontramos, por exemplo, identidades da cultura maia até no centro dos Estados Unidos. No vale do rio Mississippi, tem vários artefatos arqueológicos com desenhos maias. Então não foi apenas ali na divisa, botou a fronteira ali no México e acabou. Foi muito além. Nós temos uma pirâmide a ser elucidada com maior clareza na Bósnia, que é imensa, no centro da Europa. A mesma, aquelas que são conhecidas, os formatos, no Iraque, os zigurates. Nós vamos ter os templos em formato de pirâmide na Índia, as da China e as pirâmides submersas do Japão, ou da Polinésia, em Namadol, e por aí afora. Então são as construções de uma cultura, de uma época, que fala de uma convivência, que fala de uma existência. Hoje nós temos uma outra perspectiva. Nós podemos falar com as pessoas a qualquer tempo, a qualquer hora, podemos fazer cirurgia à distância.
está cada vez menor a distância a se percorrer entre um ponto e outro no planeta. Acaba de ser anunciado, e constantemente anunciado, um tipo especial de foguete, que hoje que gasta para percorrer uma mesma distância de 12 horas, vai gastar 3 horas. Está voando acima de 7, entre 7 e 14 Mach, ou seja, de 7 a 14 vezes a velocidade do som. A gente não consegue imaginar isso. Quando o trem começa a circular no século XVIII, na primeira fase da Revolução Industrial, na Inglaterra, as pessoas estavam apavoradas. Queriam proibir o trem. Porque ele andava a velocidade absurda de 40 km por hora. Imagina. E sabe por quê? As pessoas podiam ficar tontas e desmaiarem, passar mal. Hoje os trens já estão na faixa de 500 km por hora. Os trens de alta velocidade. O trem está ligando Xangai a Los Angeles. Isso é possível? Dá para passear. Então veja só, nós temos um conjunto de maravilhas dentro da nossa convivência, dentro da nossa existência, onde vamos construindo possibilidades. E por que fechar essas possibilidades? Nós temos que trabalhar para isso não acontecer. A guerra é um grande problema. A crueldade é um outro problema. A criminalidade é um problema. A indiferença moral é um problema. Os vícios são problemas. Eles são de todo sempre, mas era para estar reduzidos ou quase inexistentes. Mas nós ainda vivemos em uma sociedade que é muito narcisista, muito elogio ao próprio eu, né? A própria imagem, isso cada vez mais assim exacerbado. Isso esconde a nossa essência, esconde aquilo que a gente quer. O ser humano tem a necessidade de amar e de ser amado, e um dos maiores gozos que ele pode ter é o de conviver com corações com os quais ele se afeliza. E para quem ama e gosta de verdade, supera muita coisa. Olha o pessoal que é morador de rua. Tem um casal lá. Quantas semanas sem tomar banho? Dormem juntos. E o cabelo está arrumadinho ou desgrenhado? Desgrenhado. E a roupa está inteira rasgada ou mal cuidada? Não importa. O que a pessoa, o que o ser humano quer é amor, é carinho. Então supera essas barreiras diante da própria realidade que eles conseguem estabelecer e construir com eles mesmos. Mas para nós que não temos esses limitadores, que são limitadores culturais, a gente tem muito mais chance. Pode se arrumar, pode ficar bonito, pode ficar cheiroso, ficar cheirosa, cada um do seu gosto, do seu jeito. Pode se apresentar com dignidade, com reserva, na convivência com qualquer pessoa, a qualquer momento, e expressar. Como é que expressa o amor? Pelo olhar, pela palavra ou pelo gesto. Uma vez, um rapaz entrou na casa de uma senhora amiga, eu estava na sala da casa dela, e ele bateu lá pedindo alguma coisa, nervoso e tal. Eu vi que ele estava tão estressado que automaticamente eu sorri para ele. Sabe um sorriso simples, não de deboche, né? Um sorriso de quem vai atender. Boa tarde. Ele olhou com ferocidade para mim e falou: por que você estava rindo? Você está debochando da minha cara? Eu falei: bom, não dá nem para rir aqui, já nem sei mais onde que eu fico. Aí a senhora interviu e falou: não, meu filho, hoje não tem, hoje a gente não pode. E ele ficou me encarando assim, falei: você vai me esperar na esquina para sair daqui. Mas ele foi embora. Aí ele deu para safar da situação. Mas acontece isso. E tem pessoas que não gostam de ficar felizes. Tem gente que não gosta de alegria. Tem gente que não gosta de um sorriso. Né?
não gosta. Mas é tão bom sorrir e rir se precisar. Tem um exercício na psicologia que às vezes, quando o grupo está para começar um trabalho e está difícil, o povo está muito travado, então a gente faz a experiência do ridículo. A experiência do ridículo que deixa de ser ridículo. Por quê? A proposta é: comece você a sorrir. Vocês querem fazer a experiência do ridículo? É ridículo, tudo bem? Tudo. Comecem a sorrir, todo mundo. Começa a rir. Agora solta uma gargalhada. Mas bota mais vontade nessa gargalhada. Isso vai espalhar para todo mundo. Isso está dentro de nós. Por que não usar isso? Depende do que outros falam. Outros falam assim: mas você está assim, está assado, já está na moda, está assim, está assado. Tá bom, a gente só vai brigar se quiser. A gente só vai entrar em desentendimento com alguém se a gente quiser. Se não quiser, estou zen. Mas é um absurdo o que ele está falando, o que ela está falando. Mas quem está falando é ele, e eu não estou fazendo. Mas um pouco eu consigo ter sangue de barata. Divide. Aprende. Para muita coisa. Mas ele está falando está errado. Então não precisa de ferver a ponto do infarto. Eu vou. Olha, vamos esclarecer isso aí. Vamos conversar sem disputar. Vamos esclarecer isso aí. Isso aí está falso. Isso é falso. Mas eu não preciso de verdade. O que você faz? Assim, não. Nada de estufar a veia do pescoço. Quando a gente estuda música, cadê o Mário? Cadê o Mário Terror? Lá, show. Ele sabe. A gente para cantar não tem que estufar a veia do pescoço, não, né? Se você impostar a voz direitinho, fica de boa. A não ser quando o trecho é longo, vai exigir mais a respiração do cantor, aí vai, mas é eventual. Então, você conversar com alguém, para a gente conversar com alguém na técnica de viver, do que viver de técnica. A gente está cheio de técnica, celular, tudo fácil, etc. Mas é a técnica de viver, é a bondade, é a simplicidade. O que é a simplicidade? Ela faz uma oposição à sofisticação. O indivíduo, quando é livre afetivamente, quando ele é amoroso, fácil, acessível, vou citar o exemplo, ainda que eu volto a dizer que não seja nada: qualquer frango com quiabo serve. Mas frango com quiabo e um angu é muito bom. Mas tem gente que quer um frango assado com figo e vai, se não tiver um molho shoyu, se não tiver, não sai. Tem que ter um pratinho. Eu me lembro uma amiga no acampamento que ela levou umas taças de cristal. E era acampamento daquele que não era em camping, assim, não era, a gente fala assim, o camping selvagem, né, que é no meio do mato. De repente ela abre. Claro que ela tem direito de ser o que ela quiser. Tudo bem, a gente não leva uma taça de cristal para o meio do mato, numa floresta. Né? Não, mas eu não consigo. Ela falou: eu não consigo. Então tudo bem. Aí o pessoal virou e falou assim: mas a gente pode fazer fila para poder pegar, tem mais uma? A gente também gosta de uma taça de cristal. Não tem nada a ver no meio de uma mata atlântica uma taça de cristal. Mas ela tinha. Mas se não tiver, eu não bebo nada. Essa é a diferença da sofisticação e da simplicidade. Essa é a diferença. Não, eu não cumprimento ninguém, porque primeiro tem que saber nome, CPF, tem que saber salário, tem que... Aí complicou, né? Mas isso é tudo sofisticação. Com simplicidade a gente chega, aborda com carinho, aborda com bondade e leva adiante. Para a gente encerrar, porque eu não sei inventar o tempo. Ainda falta muito. Ok. Eu queria contar mais histórias, mas vou ficar devendo essas histórias. Mas eu quero falar de uma coisa muito bonita. Teve, porque ele faleceu em agosto desse ano, muito jovem até,
44 anos, um cientista norte-americano, pianista. Ele, desde o início da juventude dele, ele despontou pela inteligência no campo da física e da robótica. Ele trabalhou, foi trabalhando, mas ele queria ajudar o ser humano. Ele não queria apenas Julian Bismayer. Ele queria fazer algo mais. Ele pensou assim: por que ele não tem tecnologia cuidando do tato? Por que é só a parte mecânica? Será que não pode ter uma coisa neurológica que resgata o tato? E aí, como neurocientista, ele começou a fazer esse trabalho, até que ele conseguiu desenvolver receptores eletrônicos junto de neurônios que pudessem informar o tato para um equipamento. Com isso, ele fez com que pessoas, e aí houve uma coincidência curiosa, de que um outro jovem cientista sofreu, ele era cientista da nanotecnologia, ele sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Então, daqui para baixo, nada funcionava. E Julian falou assim: bom, eu vou dar um jeito de arrumar uma mão biônica para você. O nome é outro, mas eu estou usando isso para a gente assimilar. E fez. A ponto de, quando foi inaugurar a tecnologia, quem foi cumprimentar o rapaz, o Nathan, que sofreu o acidente, foi o presidente americano Barack Obama. Quando ele apertou a mão mecânica tátil, o rapaz informou o calor que ele estava sentindo na mão do Barack Obama. Então, olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Um outro rapaz que sofreu uma amputação importante nas pernas, num acidente, o cirurgião fez, atento a isso, falou assim: vou deixar a sua perna preparada para o futuro. Falou assim para ele. Então, ele, na técnica médica, deixou os terminais nervosos preparados para algum dia ter uma prótese sensível ao comando da mente. E essa prótese foi feita. E ele, para provar que isso funcionava, ele subiu 11 andares de um prédio, sendo filmado pela imprensa, por todos, para mostrar que é possível essa tecnologia que resgata o movimento de pessoas que perderam o movimento por acidentes ou por outras circunstâncias, e pessoas que às vezes têm uma condição de limitação neurológica, porque os movimentos não funcionam, ou às vezes não têm o tato. Então ele conseguiu fazer esse trabalho, o Julian Bismayer, mas ele vem a falecer em agosto, no auge de uma pesquisa que ele disse que era o sonho da vida dele. Ele estava trabalhando na criação de uma prótese mamária com tato, para que as mulheres que tiveram fizeram a mastectomia, ao reconstruírem a mama, também reconstruíssem com tato. Eu quero dizer, nesse momento que a gente encerra, sobre o progresso humano para nos liberar para o amor e para a sabedoria. E que tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta, está na riqueza do desenvolvimento da nossa capacidade humana de amar muito, muito. Como disse Madre Teresa de Calcutá, que a gente tem que amar até doer, que não nos falte essa dor nunca na vida. Muito obrigado.